estudioso que passou a vida inteira pesquisando essa questão do tempo, ele descobriu o seguinte, que não é o trabalho duro, nem a sorte ou os relacionamentos as principais variáveis do sucesso das pessoas. Ele descobriu que, na verdade, é você saber definir e fazer primeiro o mais importante. Tá? Parece fácil, mas não é. Tá? O que para você é importante? Como você se vê daqui a 2 anos? Como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Você já parou para pensar nisso? Veja como isso é relevante, como isso é importante. É o nosso ponto de partida, né? Agora, as pessoas bem-sucedidas, né, elas têm o hábito de fazer coisas que as pessoas com menos sucesso não gostam de fazer. Se eu quero fazer um regime, eu tenho que segurar a boca para comer, né? Se eu quero ficar bem fisicamente, vou ter que fazer uma atividade esportiva. Se eu quero saber falar uma outra língua, vou ter que estudar outra língua. Isso exige tempo, dedicação, vontade, né? É muito mais fácil não fazer isso, tá? Então esse é um ponto importante, né? Você saber se dedicar, você saber exatamente o que você quer, sabendo o que você quer, isso facilita bastante as coisas. Só a partir do momento em que você tem isso bem definido dentro de você, é uma decisão de dentro para fora, seus valores, uma decisão envolvendo o seu coração, envolvendo a sua mente, que você consegue ter sucesso, que você consegue se desenvolver. Tá? E aí que entra o método de trabalho para a gente conseguir operacionalizar tudo isso. Sem um método de trabalho eficaz, a gente não consegue nada, né? Quando o seu método não é eficaz, o resultado é trabalho dobrado, é hora extra. Veja, vamos fazer uma comparação rápida entre o cidadão japonês e o cidadão alemão. Os dois países têm PIB muito próximos. Só que o cidadão japonês trabalha das 8 às 8 de segunda a sábado. O cidadão alemão, o europeu de uma maneira geral, trabalha das 8 às 4 horas da tarde. E depois vai para casa se divertir. Tá? Quem tem mais eficiência? Quem vive melhor? Quem tem melhor qualidade de vida? Isso envolve método de trabalho. Não que o cidadão japonês não é eficiente, não é isso que estamos querendo dizer, mas o cidadão alemão passa a ter uma eficiência melhor ainda. Tá? Isso que é relevante. Tá? Então a gestão do tempo não é uma magia, né? Como a gente falou, não temos uma pílula que vai resolver o nosso problema. Pelo contrário, é uma ciência que estuda um meio sistemático de melhorar a sua performance. Tá? Então é importante que você se conscientize disso, tá? E vamos trabalhar esse novo processo de trabalho, nessa nova questão. Na verdade, a administração do tempo é um termo ineficiente, um termo errado. Veja, observe o seguinte, a administração do tempo é um nome infeliz. Na verdade, o desafio não é gerenciar o tempo, mas gerenciar a si próprio, gerenciar a pessoa. Quando você perceber isso, você vai ver que muda radicalmente, tá? E a questão fundamental, né, é você melhorar os relacionamentos e obter resultados, né? Então essa gestão do tempo, o foco vai ser em resultados e relacionamentos. Vamos então começar esse novo plano de trabalho. Primeiro passo é organizar a sua área de trabalho. Parece bobagem, mas não é. Uma mesa toda desarrumada, com muitas coisas em cima, muitos papéis, computador, relatório, livros, coisas, são fatores de dispersão. Você começa uma coisa, lembra daquela outra, para, começa a fazer a outra, lembra daquela, para, começa a fazer, aí você passa o dia inteiro e não concluiu nada. Lembra que nós falamos que o sentimento de realização é o ponto fundamental. Você termina o dia sem realizar nada, sem concluir nada. Por isso é muito importante a mesa limpa, deixar só na sua frente os papéis que você esteja trabalhando efetivamente, o computador, o resto você guarda, organiza, coloca em arquivos, joga fora, coloca em pastas. E é muito importante, né, esse layout, né, deixar as coisas que você usa perto, tá, para você se locomover pouco, tá? E o importante, o fundamental é você começar uma coisa e aí você termina, porque você está focado naquilo. Se você tem uma mesa com muitas coisas, uma coisa lembra outra, outra lembra outra, você começa, não termina, e aí perde bastante tempo com isso.